Leivinha, César Maluco e Dario, goleadores que ficaram na história. Na verdade, o futebol brasileiro vivia ainda a euforia da conquista do tricampeonato mundial. A expectativa era com os nomes que iriam substituir a geração de craques da Copa de 70. Gerson era o 10 tricolor, no Morumbi. Rivelino continuava a ser o reizinho do parque. Jair, o furacão da Copa, estava no Botafogo. O Santos com Rei Pelé e Clodoaldo. No começo do campeonato, jogos inesquecíveis para o torcedor brasileiro. Tiro do Edson, bateu no Nelson. Olha o jogada do Everaldo, sensacional! Everaldo com uma calma impressionante em cima do Leão, que ficou só olhando. Levando o Leiva. Opa, agora foi. Já autorizou o gol, Farol. Quase que o Sérgio ainda pega, hein? Bateu pertinho, meteu a mão nela. Do jeito que ele está jogando o Sérgio, não é de estranhar, não. O Campeonato Brasileiro de 71 teve um detalhe curioso. O Rei Pelé marcaria apenas um gol. Em compensação, surgia no Santos revelações como Nenê e Mazinho. Mazinho empata para o Santos. Bola lançada na área, Pelé. Pelé a Nenê atirou, gol! Em 1971, a portuguesa também revelou craques para o futebol brasileiro. Na época, Tatá, Ratinho e Cabinho assustavam muita gente. Arrancada em direção à área, batendo contra o gol, caiu o segundo gol da portuguesa. Cabinho agora acertando um bom tiro contra a meta de Birajara. Ronei também no lance, Tatá insistindo. Cabinho, Tatá, Cabinho. Brito, Tatá colocado, Cabinho batendo, em Brito a bola, Tatá girando, caiu o terceiro gol! Tatá, Portuguesa 3, Botafogo 1. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo chegam à decisão do Brasileiro de 71. O Atlético tinha o técnico Pelé no banco. O São Paulo, Poi, que substituiu o Brandão durante o campeonato. No jogo do Mineirão, o Galo Mineiro praticamente garantiu o título com esse gol de Odair. E o Santos vai Odair para a bola, levanta a No outro jogo decisivo, um dia para São Paulino nenhum esquecer. Toninho Guerreiro e Terto dão um show. O tricolor ainda dependeria do jogo Atlético e Botafogo do Rio. Mas naquele dia do Morumbi foi só festa. Agora para perto. Vigorosa, defesa contrária. Olha agora! Não adiantou para o São Paulo a goleada sobre o Botafogo. Pior que isso, os tricolores dependiam de uma goleada do time carioca sobre o Atlético Mineiro. E não deu outra. Dario, o Dadá Maravilha, fez o gol do título do Atlético, primeiro campeão na história do Campeonato Brasileiro. Sai Dario! Caiu o primeiro gol! Dario! Atlético 1, Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura. Em 72, os jogadores estrangeiros começam a se destacar. Madurga, da seleção argentina, era o 9 palmeirense. Figueiroa e Anchieta no sul do país. O uruguaio Pedro Rocha surge como craque no São Paulo. No final do campeonato, Rocha seria o artilheiro com 17 gols. Mas o fato que marcou o ano de 72 foi a campanha do Palmeiras. Um super time com Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Leivinha e tantos outros. Em 30 jogos, venceu 16 e teve apenas 4 derrotas. Oswaldo Brandão era mesmo um mestre, montou uma equipe quase imbatível.
Leivinha fez 15 gols no campeonato e foi considerado o melhor jogador do ano e se firmava como nome certo para a próxima seleção. Leivinha toca de cabeça. Caiu o terceiro gol. Leivinha parou o arqueiro Alberto. Leivinha subiu, testou e fez 3-0 para o Palmeiras no Pacaembu. E não era só no ataque a força palmeirense. Na defesa, o Palmeiras tinha Alfredo e Luiz Pereira, que vez ou outra mostrava suas habilidades com a cabeça. Luiz Pereira, caiu o terceiro gol! Luiz Pereira de forma sensacional. Jair ainda saltou, mas não deu para pegar. O Palmeiras se sagra campeão brasileiro de 72 jogando contra o Botafogo. Essa ficamos devendo. Interesses políticos mudam o número de clubes de 26 para 40. Uma verdadeira maratona de jogos para a época. Foram quase 700 jogos. Os olhos de Zagallo, treinador da seleção brasileira na época, estão voltados para o super time do Palmeiras. 6 jogadores são convocados: Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Leivinha, Ademir da Guia e César. Mas o futebol brasileiro, no ano de 73, trazia nomes como o de Enéas, na Portuguesa. No Rio, Zico pinta como craque, mas pouca gente sabia. Esvaiu o ponteiro direito. Entregou bem a Paulo César. Recebeu de volta o Zico. Outra vez Paulo César, que combinação bonita. O Flamengo tinha um timaço. O 10 era Duval. Tinha Foncinho, mas tinha também Paulo César. Gol como esse contra o Náutico está difícil ver nos dias de hoje. Olha o gol! Gol de Paulo César. Um golaço extraordinário. Lindo gol, marcado por Paulo César em cima da marca dos 15 minutos. Em São Paulo, o artilheiro Mirandinha troca a 9 do Corinthians pela do São Paulo. Em Minas, Palhinha e Dirceu Lopes eram destaques no Cruzeiro. Dirceu Lopes, Dirceu cruzando de cabeça, Palhinha, gol, gol, gol! Palhinha, de maneira sensacional, estabelece o empate. Saudade mesmo deixou o Palmeiras de 1973. Em 40 jogos, perdeu apenas 3. Marcou 52 gols e sofreu 13. Afinal, seria todos contra todos. São Paulo, Palmeiras e Inter e Cruzeiro fazem jogos memoráveis. Primeiro, Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão. Por cima, atenção, tirou ela do soco, soltou Edu. Tá no O São Paulo mostra força de campeão contra o Inter Gaúcho. Goleada histórica para o São Paulino. Pedro Rocha e Mirandinha enchem os olhos de sua torcida. Rocha para a cobrança e Mirandinha esperando na área. E vai Chicão também. Rocha bateu direto. Rocha, sensacional a cobrança de falta do uruguaio. Firme no ângulo, sem apelação para Rafael. Ele gostou. Saiu o terceiro gol. Piau. A defesa colaborou. Boa abertura para o Cláudio aqui. Cláudio Miro. Entra Paranhos. No poste, saiu o gol do Internacional. Cláudio Miro. A defesa titubeou um pouco. Paranhos ainda quase salvou. Certo, finta. Forlan cruza. Mirandinha. Saiu o gol do São Paulo. Mirandinha. Parou Rafael. No golpe de cabeça de Mirandinha. No cruzamento de Forlan e o São Paulo faz 4-1. A alegria tricolor durou pouco. Valdir Pérez entregou o ouro para o Cruzeiro. Leva um gol que faria falta na decisão. E quem participou da jogada foi o Procópio, que entrou por trás do goleiro, tirando a chance para uma defesa segura e sozinho. A bola pererecou. Entrou, Palinha girou e mandou para o fundo do Filó. O Palmeiras garante a classificação para a final com essa virada espetacular contra o Inter Gaúcho. Em 2 minutos o Verdão vence o jogo. 2-1. Prossegue. 0 para o Palmeiras, 1 para o Inter. Zeca levantando. Pedaço de cabeça. Bola, Ronaldo. Tira gol! Gol! Ronaldo! Ney. Olha o Palmeiras.
Ademir, volante, Ademir, salva Figueroa. Número 15, Manuel vai entrar em campo. 1-1. Anima-se a torcida. Boa bola, quase Ronaldo. Faz 2-1. Ronaldo, bola levantada. Luiz Pereira, gol, gol, gol! Luiz Pereira, aos 34 minutos. Faz 2-1 para o Palmeiras. Com essa vitória espetacular do Palmeiras e a derrota do São Paulo para o Cruzeiro, a equipe de Oswaldo Brandão entra para o jogo decisivo contra o São Paulo com vantagem do empate. No final, Palmeiras bicampeão brasileiro com um empate 0-0. Ficamos devendo essas imagens dos palmeirenses e dos gols, mas temos a festa tão sonhada pelo Palmeiras. No sul do país surgem dois nomes consagrados do futebol brasileiro, Falcão e Paulo César Carpegiani. Pelé se despede do nosso futebol e vai para os Estados Unidos. De boa lembrança, no ano de 74, o último gol do Rei Pelé pelo Santos em um campeonato brasileiro. O Santos terminaria desclassificado, mas o Rei deixou a sua marca. Pelé, o Brasil. Pelé, gol, gol, gol! De forma sensacional! Uma bomba explode no Campeonato Brasileiro de 74. Ou melhor, uma dinamite. Roberto, do Vasco da Gama, é o novo artilheiro do Brasil. Cabeça, boa bola para o Vasco. Gol, gol! Roberto! Falhou a defesa. Roberto! 2-1. De novo, como no ano de 73, o campeonato seria uma maratona de jogos. 440. Equipes chegam ao quadrangular decisivo. Inter, Gaúcho, Cruzeiro, Vasco e Santos. O Santos, que ainda tinha Pelé, é eliminado nesse jogo contra o Cruzeiro. Dirceu Lopes! Dirceu Lopes! Dirceu Lopes! Cruzeiro 3. Santos 0 aos 36. O Vasco chega à decisão do Brasileiro de 74, empatando com o Inter de Falcão e companhia. Decididamente não era dia de Manga, um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro já teve. Zanata, arriscou. Complementando, é gol. Gol do Internacional, Lula. Recorrido. 19 minutos e 30 da etapa final de jogo no Maracanã. Tem Fidelis, Escurinho, gol. Escurinho. Camisa 14 para o Internacional. O Vasco chega ao seu primeiro título brasileiro contra o Cruzeiro. Uma decisão esquisita. Primeiro, o jogo era para ser no Mineirão. Não foi. A tolagem conseguiu transferir a partida para o Maracanã. Segundo, teve a mãozinha do senhor Armando Marques, que no final do jogo anulou um gol legítimo do Cruzeiro. Não teve jeito. O Vasco conquista para os cariocas o primeiro título na história dos campeonatos brasileiros. Pelo meio, boa penetração, sem impedimento. Isso, acha a balance, olha o gol! Gol do Vasco da Gama! Paulinho! Aos 32 minutos! Agora! Vasco da Gama 2! Cruzeiro 1! Zé Carlos, a Joãozinho, boa bola, afastou, mas atenção Lopes.
Boa jogada, boa penetração, é gol! Impedimento! Mas é um lance para se discutir muito tempo. É um lance para ser discutido muito tempo. É um lance dificílimo, veja aí. A menos que ele tenha dado falta, todo sobre o alfinete anterior, legal, é onde está colocada a bola. Caso contrário, lance absolutamente normal na sequência. Então pode ter sido isso, eu não vi finalização, porque o lance foi normal, a condição de Zé Carlos, perfeita. Veja o jogador do Vasco ao fundo, dando, terminou o jogo, e a gente, inclusive, que invadiu o posto, a festejar aqui. Nós temos ainda, dizíamos, agora é 45, mas tem pontos. Darcy, 2-1 para o Vasco. Vitor. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de vitória. Gaúcho, macho, também é ilegal. Guardando toda a região ali atrás. Vai Valdomiro. É um bom ataque do Internacional. Dá de um lado, vai apanhar do outro. 2 homens apenas a proteção. Valdomiro para a área. Atenção, Internacional. Abre a contagem no Beira-Rio. Figueiredo na área. No levantamento de bola de Valdomiro. Percebam a repetição do lance. A bola tocada à direita do gol de Raul. E o delírio da torcida colorada no estádio Beira-Rio. 1-0 para o Internacional. Cortou bem a frente o Romeu. Abriu o jogo buscando Falcão. E apontada a falta de Zé Maria sobre Falcão. Uma falta perigosa contra a equipe do Corinthians. Valdomiro partiu, bateu na barreira, vai o Dario lá, vai o Moisés também, Dario! Primeiro gol no Dario, a abertura da contagem, subindo com a zaga corintiana, ganhando, campeão de marcando na abertura da contagem, para delírio da plateia do Internacional. 1-0, Dario! Falcão, Caçapava, Batista, um bom ataque do Internacional, atenção, falta de Russo sobre Batista. Bateu Valdomiro, bateu no poste do Bia, chegou. Os jogadores do Internacional reclamam que a bola teria entrado, vamos ver se o árbitro confirma. Vamos ver se o Bandeira confirma a passagem dessa bola. O Luiz Carlos Pérez está confirmando o segundo gol do Inter. Luiz Carlos Pérez está confirmando o segundo gol do Inter. Olha, qualquer afirmação é muito delicada. A cobrança da falta, no toque da bola, no poste, a descida para o terreno e a subia pegando. Você tem a repetição. Em movimentação normal é muito difícil. Ivanildo. Paguinho. Entrada de Cláudio. O Arthurite já consultou seu cronômetro e apita agora. Está encerrada a partida no Beira-Rio. O Internacional é bicampeão nacional de futebol ao derrotar a equipe do Corinthians por 2-0 na finalíssima aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Pênalti da série. Com Leite no centro do gol. Getúlio tomou licença.
Arnaldo autoriza. Autoriza Arnaldo. Getúlio correu. Com Leite defendeu o primeiro pênalti. Começa bem o Atlético. Autoriza Toninho Cerezo. Iniciou a caminhada. Bateu. Errou Toninho Cerezo. A coisa está igual. Começa tudo de novo. Participação, paradinha. Pega João Leite. Pega de forma sensacional. Ou vai usar? Não vai não. Vai. Uma defesa sensacional. A intuição do goleiro. Atlético marca o primeiro pênalti. Fica. Opa, bater agora, Bruno. Pérez, ao Pérez, lá vai ele. Faz o gol, Pérez, para o São Paulo. Terceira cobrança do São Paulo, um gol. Alves vai cobrar pelo Atlético. Autorizado, partiu Alves. É gol do Atlético. 2-1 para o Atlético. Alves cobrando com sucesso a penalidade máxima. Olha aí. Antenor, partiu. É gol do São Paulo, Antenor. 2-2 a contagem. O Atlético vai para a cobrança de seu quarto pênalti. Uma distância de Joãozinho Paulista. É o quarto pênalti a ser cobrado pelo Atlético. Partiu Joãozinho. Errou Joãozinho. Errou Joãozinho. Tudo igual por aqui. Vai o São Paulo. Na distância, partido Guerra, e marca o terceiro gol do São Paulo. O Atlético agora tem que fazer. Se errar, o São Paulo é campeão. Central Márcio. Ele bate forte. A torcida do São Paulo agora para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. De vez a gente não pode, que a bola vem para o campo direito dele. Atenção, partiu Márcio. Errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança do pênalti, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira. Vermelho pro Leão. Pênalti. Vermelho. Expulso o goleiro Emerson Leão. Ele vai para cima do Arnaldo César Coelho. Expulso o goleiro do Palmeiras. 24 minutos e 55 segundos. Momento da expulsão. Janton, uma confusão total aqui no gramado. O Leão não quer sair. Não, foi injusto, Leão. Leão não quer falar. Cuidado aí, Zé. Tudo bem. Olha a confusão aí. O Arnaldo está tirando os repórteres. Toninho Vanucci também não quer falar. Os jogadores não querem. Mas, na verdade, o Leão acabou atingindo o jogador Careca, que inteligentemente chamou a atenção do árbitro. E o árbitro viu a agressão do Leão. Embora não tenha sido uma agressão violenta, mas foi realmente uma agressão. E com isso, ele acabou recebendo o vermelho. Volta o Leão novamente em campo e agora é empurrado e puxado pelos policiais. Olha aí, agredido! Agredido mesmo. Um soco de um policial contra o goleiro Leão. Grande chutador do Guarani. Tem essa oportunidade para levar a sua equipe à frente no placar do Morumbi. Primeiro jogo nas finais do Campeonato Nacional. Palmeiras e Guarani. Não para a cobrança. Muita expectativa no Morumbi. Arnaldo pede que os jogadores se afastem. Autorizado o Zenon.
Tocou, é o gol do Guarani. 31 minutos, 36 segundos. Na cobrança de pênalti, etapa complementar. Zenon. Guarani 1-0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras no Morumbi. Campeonato Nacional 78. Perigo, Bozé, atenção, Gilmar, sensacional, outra vez, Guarani, primeiro gol, Careca, sequência, defesa sensacional de Gilmar, na recarga, Careca, passe firme de direita, e o Guarani abre a contagem em Campinas. A marcação, quase 3 minutos além do tempo normal. Essa que vai pedir a bola. Tá bom. Termina, Guarani, campeão do Brasil. Em 79, o Inter enfrentou o Palmeiras nas semifinais. Faltou pouco para o Verdão ser o único clube do Brasil a vencer a equipe gaúcha em 79. Neste ano, a torcida palmeirense conheceu a potência dos chutes do ponta Baroninho. Baroni, tocou, Benítez, Caldeira, primeiro gol, Baroninho, arrematando, Palmeiras no Morumbi. Jorge Mendonça continuava a marcar seus gols pelo Palmeiras. Rocha, Mendonça, bola, tocou, segundo gol do Palmeiras, Mendonça, ajeitou e virou rápido contra o gol. Tá certo que o goleiro Gilmar não ajudou, mas justificar a derrota com esse frango não dá. Dá para sentir a saudade da habilidade e a técnica de uma dupla famosa. Falcão e Mário Sérgio poderiam explicar por que não deu para o Palmeiras em 79. Em 79, Falcão não era o rei de Roma, mas com certeza foram gols como esses na virada de 3-2 sobre o Palmeiras que levaram o camisa 5 mais famoso do Inter para a Itália. Falcão, terceiro gol do Internacional. Falcão, de primeira na área, sobra. 3-2 Internacional no Morumbi. Falcão. O outro finalista do Brasileiro de 79 saiu do jogo Vasco e Curitiba. Roberto, do Vasco, ainda tinha muitas balas, ou melhor, dinamites para os inimigos. Leão era o goleiro vascaíno. Quem tinha Roberto tinha gols. Ele garante a vaga do Vasco nas finais do Campeonato Brasileiro de 79. Vasco 2, Curitiba 1. De novo, faltou pouco para o Palmeiras arrancar a classificação do Inter para as finais. No segundo jogo, no Beira-Rio, o Verdão arranca um empate, mas era tarde. O Inter é finalista do Brasileiro de 1979. A deixa para Mococa. Gol, gol, gol! Mococa empatando para o Palmeiras. Inter e Vasco fazem a final do Brasileiro 79. Os gaúchos conquistam o primeiro tricampeonato na história dos campeonatos brasileiros. E sem deixar dúvida para ninguém. Em 23 jogos, o Inter não perdeu nenhum. Final internacional, tricampeão brasileiro 2, Vasco da Gama 0. Em 1980, Pelé Santana é o técnico da seleção brasileira. Ele entra no lugar de Cláudio Coutinho, campeão mundial da Copa de 78. Só que no Campeonato Brasileiro de 80 ele mostrava a força da sua equipe. Neste jogo, o Mendy devolve a goleada sofrida do ano anterior por 4-2 e devolve com juros e correção. Zico continuava perfeito nas cobranças de falta. A torcida rubro-negra deve sentir saudades das tabelinhas Zico e Tita.
Oswaldo Brandão voltava ao Palmeiras. O Flamengo não perdoa. Faz meia dúzia de gols no Verdão. Outra goleada que marcou o ano de 1980 foi essa no jogo entre Vasco e Corinthians. Roberto Dinamite estava voltando do Barcelona da Espanha e num jogo só fez estrago para o corintiano, nenhum botar defesa. Dinamite faz uma explosão de gols no Maracanã. Vai o Dinamite! Deixa outra vez pela TV! Dudu fuzilou! Jairo soltou! Dinamite! A marca de 39 do primeiro período! Sócrates cobrou com muita categoria a marca de 53 do primeiro período. Dinamite! Vejam outra vez! 1980 marca também o surgimento dos meninos da Vila. O Santos, dirigido pelo técnico Pepe, deixou saudades para muita gente. Pita, Nilton Batata, Rubens Feijão e Claudinho jogavam o futebol menino, mas com muita raiva. O centro do Paulo. Tá. Claudinho, olha a chance do Santos. Claudinho e Nenê. Outra equipe que deixou saudades para sua torcida foi a do Atlético Mineiro. O Galo tinha Cerezo, Reinaldo, Éder, Palhinha e o goleiro João. O Atlético garante a classificação para as finais do Campeonato Brasileiro de 80 num jogo fantástico no Beira-Rio. O Inter Gaúcho até que tentou, mas o Atlético estava impossível. Goleada de 3-0 em pleno Beira-Rio. Saiu o tiro. Gol do Atlético Mineiro, Éder. Éder para o Atlético, coroando, fechando de forma sensacional aqui no sul do país. 3 para o Atlético numa vitória de gala, numa vitória soberba, numa vitória maiúscula. Maracanã lotado. Faz tempo, não é mesmo? A decisão teve uma briga especial de dois craques. De um lado, Zico, do outro, Reinaldo. Mesmo mancando, por pouco não estraga a festa rubro-negra em pleno Maracanã. Mas o dono da festa foi o Nunes, o artilheiro cabeludo que veio lá do Recife para fazer o gol do primeiro título rubro-negro na história do Campeonato Brasileiro. Olha o Reinaldo, de pé direito, gol do Atlético Mineiro, Reinaldo. Ele que está contundido, acabou de pé direito, empatando a partida quando subiu e passou na Marinho. 2 para o Atlético, 3 para o Flamengo, Reinaldo. Ganhou de mestre com a pé direito. Maravilhoso do centroavante do Flamengo. Pintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance, fez um grande gol. Talvez o gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. Olha o Pedrinho, olha o Raul, olha o Pedrinho, pode sair o gol. Seria o gol do campeonato para a equipe do Atlético Mineiro, que quase leva o título, acaba o jogo. Campeão brasileiro, campeão brasileiro, eu tinha deixado seu filho aqui chorar. É a força da União. Vai,
time de Carlos Alberto Silva pegou o Botafogo nas semifinais. E foi dureza. Botafogo, do cabelo branco de Rocha, sai na frente. Vence por 1-0. Agora é só esperar o segundo jogo em São Paulo. Longa distância de Rocha. Valdir soltou, Marcelo entrou para conferir. O Grêmio teve que suar muito para conseguir sua vaga nas semifinais. No primeiro jogo das semifinais contra a Ponte de Campinas, Baltazar, Paulo Isidoro, Wilson Tadei tiveram que chacoalhar muito a árvore para derrubar a macaca do Galo. Cruzamento saindo, Tadei. Segundo gol do Grêmio. E Tarcísio vem ajeitando. Terceiro gol do Grêmio de Porto Alegre, Tarcísio. Agora um detalhe, hein? Pessoal da Ponte Preta está assistindo o jogo ali, Lulu. Chance da Ponte aí. Segundo gol, Lola. Um grande tiro de Lola. Segundo gol para a equipe da Ponte Preta de Campinas. No segundo jogo entre Botafogo e São Paulo, no Morumbi, os cariocas começam assustando. E que susto! Faz 2-0 no começo do jogo. Lançamento para ele, bateu, é o gol! Mendonça! Mas o tricolor tinha a malícia do artilheiro Serginho. Nesse jogo, os tricolores vão rever também 2 gols históricos de Everton. Gols que garantiram o São Paulo nas finais do Brasileiro de 1981. Serginho tentou puxar. Afasta, olha só, rápido. Entrou o cruzamento. Paulo Sérgio voando. Paulo César. Cruzamento. Darinho no meio, Serginho. Pode virar. O adversário do tricolor em 81 saiu desse jogo. A Ponte foi ao Olímpico, venceu por 1-0, mas a vaga era do Grêmio por saldo de gol. O Grêmio entra para a final com a vantagem do empate. Enio Andrade, técnico do Grêmio, tinha o artilheiro de Deus. Nessas horas, ter Deus é ótimo, ainda mais quando tem o reforço de Baltazar. A chance do Baltazar aí, ó. Grêmio abre a contagem no Morumbi. Baltazar, tranquilo, levantando a bola, ganhando de Valdir. Ante a expectativa apenas dos zagueiros. Grêmio 1, Baltazar 0, São Paulo. Em 1982, ano da Copa do Mundo, ano da desgraça de Sarriá, quando o Brasil perdeu para a Itália por 3-2. Aqui nos estádios brasileiros a torcida se encantava com a equipe do Flamengo. O Zico estava demais. O Flamengo vencia jogos que pareciam impossíveis. Os tricolores do Morumbi com certeza não querem jamais lembrar desse dia. Zico Pedra no meio, lançamento perfeito de cabeça, que golaço do Flamengo! Zico número 10, mas que gol sensacional! Que categoria de fita no lançamento e depois a tranquilidade, o descortinho de Zico no desvio para encobrir a Valdir Pérez. Cruzamento, alguém de cabeça, é o gol, Darinho! Darinho Pereira com muita categoria. Darinho, boa bola na frente, Everton, o terceiro no São Paulo do Morumbi. Everton, número 10. Diminui o placar. Outra dureza para o Flamengo. Guarani de Campinas com Careca e Mendonça até que tentou. Pena que o juiz não ajudou os bugrinos. Em compensação, os flamenguistas agradecem até hoje. O lance para Lírio, pode fazer o terceiro. O Wendel, pode botar Filipe Almeida no corte. Marcou pênalti. Bola na mão do Almeida. Bola Almeida. Bola bateu na mão do Almeida. Ele deu o pênalti. Marcada a penalidade máxima.
Autoriza Rosa Martins, foi Zico e ao gol do Flamengo. No segundo tempo, Zico e Zico novamente. Olha o Guarani, a bola cruzada. O Flamengo precisava passar pelo Santos para chegar às finais. Os torcedores do Mengo devem sentir saudades de Adílio, Andrade e Júnior, um meio de campo que entrou para a história do Flamengo e do futebol brasileiro. O Flamengo garante a vaga para as finais contra o Grêmio com um gol de bico do zagueiro Marinho. Decisão, vale tudo. Ainda o Adílio, está na área o Adílio, Chiquinho, caprichou, no cruzamento, Marinho, gol Marinho, O Grêmio chega às finais atrás de seu bicampeonato. Renato, Batista e Hugo de Leon deram um trabalho, mas valeu a experiência de Zico e companhia. A decisão foi em 3 jogos. O primeiro no Maracanã deu empate, 1-1. Zico marcou a poucos minutos da final. No segundo jogo, novo empate. O campeão saiu desse jogo no Estádio Olímpico de Porto Alegre. o passe para Nunes, a bola perigosa, gol, gol, gol! Gol de Nunes para o Flamengo. Um passe perfeito de Zico no pé direito, desguarnecido de Nunes. E o giro e o gol do Flamengo, aos 10 minutos da etapa inicial. O Flamengo conquista seu segundo título brasileiro na história dos campeonatos brasileiros. Mas foi um sufoco. No final, o juiz dá uma mãozinha para o Mengo, não dando esse gol, ou no mínimo pênalti a favor do Grêmio. Olha a confusão! Essa bola foi lá no fundo do poço. Ele não deu. Tiraram de dentro essa bola. Ele não deu. Veja aí em sua casa, essa bola tiraram de dentro. Foi mais para dentro do que aquela do Paulo Roberto do César. E o impressionante é que entraram 2 ou 3 jogadores do Grêmio, depois que o Isidoro conseguiu chutar e a bola voltou, forçando a bola para dentro do gol. O árbitro viu, mas não confirmou. Bem, não acabou por aqui. Júnior! Procura o meio com Zico. E agora Júlio César. Saiu o segundo. Limpou bonito. Baltazar. Bola no tapinha. Coloca na linha do fundo. Barreira de João Paulo e Gilberto. Zico volta na área. Leandro. Todo mundo atento a Marinho, Serginho colado Marinho, todo mundo de olho no medalhão. Zico colocou na medida. Bota na meia com o João Paulo, ganha do Helder. Paulo Isidoro, chega o Santos, está na área Paulo Isidoro, é agora! Passa por todo mundo, cai com o Batistotti. Olha o João Paulo outra vez, chega o Helder do combate. Ele cruza botando na área, Batistotti subiu. Ainda cabe Toninho Oliveira, caprichou no cruzamento, Serginho subiu, Figueiredo tirou, Paulo Isidoro na volta, bateu, Toninho Silva, encheu o pé, Raul, Serginho, Raul salvou a pátria rubro-negra, ganha do primeiro e do segundo. Vamos terminar o campeonato com outro gol, Adílio e o gol! O dono da partida, a maior figura do campo, como corolário, como encerramento da festa, Adílio faz o terceiro gol do Flamengo e acaba com a festa. Está invadido e o Arnaldo César Campos, que não terminou o jogo.
O Serginho agora saiu do palco um cidadão ali. Serginho está dando bolacha ali o Gilberto. O pau quebrou. Goleiro reserva do Santos também entra. Serginho sai chutando para tudo que é lado. Olha o Ademir Maria, goleiro do Santos aí. Nossa Senhora. Quem provocou isso tudo é o Santos, né? Um final de jogo realmente lamentável. Os jogadores do Santos saíram cobrindo todo mundo que se apresentou na frente. O cidadão agora cai no túnel. Vai a bola na área, tira a limite, é agora, bateu! Perde Arthurzinho aos 22 cravados. Toma o Fluminense com o Ricardo e lança no contra-ataque buscando Assis. Washington. O Assis. É agora, Assis. Bateu no corpo. Voltou. Tato. O Fluminense no contra-ataque pintou em cores vivas o seu primeiro gol. Não aconteceu porque Daniel Gonzalez salvou. 5 cravados no segundo tempo. Fluminense 0, Vasco 0. Arthurzinho. Pires. Ayrton. Roberto. Perde o gol Dinamite. E na sequência choca-se com Paulo Vitor. Tá lá um corpo estendido no chão, é do goleiro tricolor Paulo Vitor. Quando você está revendo, porque esse lance vale a pena ver de novo. Roberto perdeu um gol que não costuma perder. Embora o Flu. Na direita, Aldo. Ganhou bonito do Ayrton. Botou no meio. Subiu o Washington. Pires salvou na hora exata. Colocou na linha de fundo. Olha o Tato. Romerito. Washington. Nossa Senhora. O Ayrton entrou sobre o Washington para rachar. Passa pedindo delay. Bola para ele. Capricha no cruzamento que dá. Tá na área o delay. Tocou. Gol vazio. O Washington de bicicleta. Aldo apanha, mas dá de presente pro Marcelo. Romerito. Delay. Lança o Washington. E agora o Washington. Toca Daniel Gonzalez. Uma boa penetração do comandante de ataque tricolor. Delay. Partiu o Tato pedindo o lançamento para ele. A posição é boa. Na luta isolada contra o Edivaldo. Tato cruzou. Romerito errou. Assis, cabia. Ele bateu. Roberto Costa. Assis, o Washington. Salva embaixo dos paus do Ivan. Voltou. Jandir. Chegou derrubado pelo Pires. O Fluminense pintou em cores vivíssimas o gol do título. Uma blitz impressionante. O Ivan salvou de dentro do gol para usarmos a força de expressão. Arthurzinho. Olha o Marcelo livre. Marcelo. Arthurzinho. É agora. Tá aí o gol do título. Salva Paulo Vitor. Uma defesa fantástica do goleirão tricolor. Washington. O Washington livre na ponta. Pode até nascer o gol do título. O Assis está na área. É agora. Limpou. Assis bateu. Salva-se por milagre. O Vasco da Gama de sofrer o gol. Mas ainda cabe. O Washington roubou. Trabalha na direita. Cruzou. Bateu pela linha de fundo. Que é isso? Branco encosta, ele cruza. Bate no Branco, vai Ricardo. Não consegue evitar o escanteio. Terminou! Fluminense campeão brasileiro de 1984. Fluminense 0, Vasco da Gama 0. Bola batida forte. Gol! Cruzamento de novo, a bola batida, desviada, gol!
Rafael. Foi pro fundo do gol. Mas era noite de goleiros. Rodolfo Rodrigues já tinha brigado. Valdir Pérez fez defesa até de bicicleta. E agora era a vez de Rafael. Partiu Marinho, pé direito, ajeitou apenas Rafael. O Cláudio partiu, bola rolada para ele. A chance do gol, bateu, saiu Rafael. Abre bem o espaço, cruza fechado, Rafael bate roupa. O Bangu tenta de novo, o Rafael vai lá outra vez. O Bangu vai com tudo. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance, Rafael. Partiu Marinho, bateu forte, o Rafael pegou bonito. Depois que Rafael pegou tudo no tempo normal e também na prorrogação que ficou no 0-0, foi a vez da emoção dos pênaltis. O Curitiba marcou 5, o Bangu também. E só na cobrança alternada é que saiu o novo campeão brasileiro. Na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1985. Mineiro, na estreia do Galo, uma goleada sensacional sobre o Santos. Marquinhos Chiquinho. É o quinto gol do Galo no Mineirão. Cima do Santos. A estreia do São Paulo